são profissionais despreparados, porque a alergia alimentar é uma coisa complexa no sentido assim de entender o que acontece, de entender que são detalhes às vezes que fazem diferença no tratamento, né? E aí o médico Com às vezes certeza. ele além de ser despreparado no sentido de realmente não ter tanto conhecimento sobre alergia e aí acaba se apegando muito num resultado de papel, né? Um resultado de exame laboratorial, ele ainda na hora de orientar, faz o que fez com você, manda um e-mail, fala, ó, tira leite, derivados e tchau. E na prática não é assim, né? Na verdade, o pediatra dele, assim, eu digo, né, se eu tivesse continuado só com ele, porque assim, no momento eu perguntei, doutor, eu preciso agendar uma gastro? Ele falou, não, nesse primeiro momento não, você vai fazer a dieta Dieta e e pronto. a gente vai fazer o TPO, ele me disse TPO, que eu nunca tinha ouvido falar essa sigla, a gente vai Uhum. pensar nisso lá em dezembro. E me mandou a lista. Só que assim, eu sempre digo, por ele, o Emanuel não estaria mais mamando, isso eu tenho certeza, porque assim, ó, ele pediu para mim cortar tudo, tudo, trigo, arroz, Ó, feijão. Então, assim, eu viveria de água e alface, eu digo, né? E exatamente, para uma porque mãe que sabe amamenta, a gente sabe que não dá com certo, certeza, né? com certeza. Você sabe que eu já me deparei com várias mães, inclusive mães que me procuram, que foram orientadas a parar de amamentar. E isso, assim, é a coisa que mais pega pra mim, sabe? Porque eu sei que amamentar, independente da criança ter alergia ou não, vamos aproveitar e fazer um parênteses para falar de amamentação, não é também uma tarefa tão fácil, né? Especialmente o primeiro Não. filho. Eu falo isso também por experiência própria. Eu gosto muito de falar das minhas experiências porque eu acho importante, além de eu ser um profissional da saúde, eu ter vivido essas coisas para poder entender melhor as mães, né? Eu sofri Uhum. bastante na amamentação do meu filho mais velho, mas eu sofri no sentido assim, eu tinha muito leite, graças a Deus, tinha leite, etc. Mas eu sofri com dor mesmo, com machucado, sabe? E aí, muitas vezes eu pensei em parar de amamentar. Mas por que que eu não fiz isso? Porque eu, como nutricionista, eu tenho a obrigação de saber que esse é o melhor alimento, né? A pessoa que é leiga, não tem problema. De repente você tá ali naquela insegurança de mãe, que é absolutamente compreensível, e o médico te dá uma orientação errada, né? Ai, não para de amamentar porque a criança tem alergia a leite, logo nem o seu leite, né? Porque o leite materno também tem uma proteína que tem no leite de vaca, e eu vejo muito médico também falando para a mãe parar de amamentar quando a criança tem intolerância à lactose. Porque o leite materno tem lactose. Então, quer dizer, são orientações absurdamente erradas. Porque, ao contrário, o leite materno é o melhor alimento, principalmente se a criança é alérgica. Porque o que, que acontece? Exatamente. O correto é orientar a mãe a fazer uma dieta, como é que está acontecendo com você agora. E intolerância à lactose é uma coisa raríssima de ver em bebê. Muito mais fácil que esse médico tenha feito um diagnóstico errado e que, na verdade, esse bebê tenha a PLV também, dessa mãe que me procurou para dizer que a criança tinha intolerância à lactose, que o médico mandou ela cortar o leite, não para de amamentar. Tem alguns médicos que às vezes dão essa orientação também porque para ele é mais fácil o manejo de fórmula. Mas você imagina que a É, fórmula, além dela não ser tão boa quanto o leite materno, ela ainda por cima é cara, né? Então a fórmula ela é boa, ela existe por um propósito, né? Ela tem uma necessidade de existir, mas assim, eu acho que a criança não ser amamentada, no caso da criança alérgica, porque a mãe não pôde, porque a mãe também está tendo que fazer um tratamento e está usando algum medicamento que ela não pode amamentar, sei lá, ou até mesmo porque ela não quis, por N motivos, né? Por exemplo, a dor que eu sentia quando eu comecei a amamentar o meu filho, eu acho que se eu não tivesse assim tão convicta de que eu queria amamentar, porque na minha cabeça era assim, como assim você é nutricionista e não vai amamentar? Era uma autocobrança, sabe? Mas eu poderia, se fosse se eu não tivesse essa convicção, ter parado, ter amamentado um tempo e ter parado. E tá tudo bem. O problema é o médico orientar isso, né? Porque a é. gente, naquele E momento, sabe, estava Isa, descredibilizada. que aconteceu isso comigo, sabe? Eu fui em Então, duas gastros aqui em Joinville. e falaram para você parar. Uma outra gastro, né, que entrou na clínica do pediatra do Emanuel. Aí ele me orientou aí na gastro, né? Porque começou uma gastro lá na clínica dele, Lá, ele me orientou. Fui, né? Porque era o pediatra que estava acompanhando ele. Falei, não, vou lá, uhum, né? Mas já estava tratando ele com a doutora Daniela, né? tá. E essa gastro, assim, ó, durante a consulta,
ela me falou 3 vezes para encaminhar os papéis para pedir a fórmula pelo governo.